Boa tarde a você que chega aqui conosco ao vivo pela Rádio Tradição Ararense. É um prazer em mais um dia a gente poder estar aqui nesse podcast, gravando, batendo um papo, como de costume. E hoje, como de quinta-feira você já sabe, recebo aqui em nosso estúdio a Guarda Civil Municipal. Está aqui ao meu lado na tela, dividindo espaço, como de costume, Almir começando, apresentando os GCMs que ele traz. Sempre uma divisão, alguém da Guarda Civil Municipal apresentando. Seja muito bem-vindo, Almir. Obrigado pela presença. Muito obrigado, William. Boa tarde ao pessoal da rádio, ouvintes da Rádio Tradição. Hoje aqui novamente apresentando o pessoal da divisão da Guarda Civil Municipal. Estou aqui com o ouvidor na parte de ouvidoria, o subinspetor Raul, que é responsável pela ouvidoria da Guarda Municipal, que é um departamento que tem da Guarda Civil Municipal lá de ouvidoria. E do meu lado esquerdo, o GCM subinspetor Adair, que é corregedor geral da Guarda Civil Municipal, o qual vai passar qual é a função da corregedoria da Guarda Civil Municipal. E o subinspetor Raul vai falar sobre a ouvidoria da Guarda Municipal, que são órgãos importantes dentro da nossa corporação. Perfeito, então vamos começando então. Começar primeiramente com o Raul, Raul? Falar um pouquinho de tempo de Guarda Civil Municipal, tempo de trabalho, como você chegou até a corporação da Guarda Civil Municipal. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos que nos acompanham. Eu tenho 22 anos de guardas, eu e o Adair entramos juntos no concurso de 2000 e agora nesse mandato estou ocupando o cargo de ouvidor da Guarda Civil Municipal. Perfeito. Desde 2000, então? 2000. Perfeito. E, complementando agora, agradeço a presença também do senhor aqui conosco, por estar aqui. Ele já deixou aí a letra, Desde de 2000 entraram juntos. E contar um pouquinho como você chegou até essa corporação da GCM e até a ouvidoria, Não, ouvidoria não. Corregedoria, Vamos confundir, mas no final uma trabalha junto com a outra, por isso que estão aqui juntos. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Tradição. Como o Raul já havia dito, 22 anos de casa também, somos a mesmo concurso. E também nessa legislatura aí fui alçado ao cargo de corregedor, substituindo o inspetor Salatiel, que fiz uma transição dentro da corporação. Salatiel, que hoje é o comandante da guarda, Isso, o comandante da GCM. Exatamente. Raul, começando com você então, falar um pouquinho da ouvidoria da guarda. As pessoas lembram de ouvidoria, não muda, o que muda daquela ouvidoria das telefonias que todo mundo liga para falar da reclamação? A guarda é a mesma coisa? Não, a guarda é diferente. A ouvidoria da Guarda Municipal, a diferença dela já começa pela denúncia. A ouvidoria, a denúncia tem que ser feita presencialmente. A pessoa tem que ir até a secretaria e apresentar a denúncia. Não só a denúncia, se ela quiser fazer um elogio, também ela pode ir até lá para fazer. E a ouvidoria, como ela funciona? O cidadão ele faz a denúncia ou a reclamação presencialmente, apresentando os fatos, apresentando provas, para que a gente possa encaminhar para o secretário e posteriormente para a corregedoria. Certo, então digamos que seria um funil para chegar até a corregedoria. Exatamente, e a ouvidoria ela trabalha assim, a denúncia não é feita pelo trabalho da guarda, e sim do guarda. O guarda que fez uma ação errada ou que prestou um serviço errado, a denúncia é feita em cima do guarda, não da guarda. Tipo assim, a pessoa liga na guarda, uma viatura que não foi ou que demorou, aí é diferente. A ouvidoria ela acata a denúncia feita no guarda, na pessoa do guarda. Da ação do guarda. Isso, tanto de folga quanto de serviço. De folga também. Ele é guarda 24 horas. Então, se ele tiver uma ação errada, mesmo no dia de folga, ele também responde. Perfeito. Se a gente for elencar um tema assim que é até importante, antes dele ser como que fica, Fazer essa pergunta, passa pela ouvidoria, vai para a corregedoria e ele chega depois para um tribunal de justiça e ele é julgado primeiro pela guarda? Como que é essa divisão? Aí depende do tipo de denúncia que está sendo feita. Se foi um crime, algo assim que coloca a vida da pessoa em risco, ou que houve uma agressão, aí ele faz a denúncia, a gente encaminha para o secretário encaminha para a corregedoria, que encaminha para o Ministério Público. Entendeu? Há tudo um trâmite que tem que seguir, É uma cadeia de atos concatenados, uma sequência. Chegando até mim, eu encaminho para o secretário, e o secretário aí encaminha para a corregedoria, que toma as ações devidas.
a gente sabe, né, que, querendo ou não, em todos os lugares, em todas as profissões, tem as pessoas boas e as pessoas ruins, né? Isso dentro de tantos locais, né? E a gente tem alguns questionamentos referentes à questão de ouvidoria da guarda. Vou tirar uma dúvida agora dos ouvintes aqui, que o Raul vai poder explanar. O que seria uma ação passível de contactar uma ouvidoria? Para que você não receba várias ligações, entre aspas, à toa lá, Raul. Tanto que não recebe ligação. A denúncia tem que ser feita presencialmente. Direto, não tem essa opção? Não tem. E a pessoa ela consegue fazer uma denúncia anônima ou não? Não, porque ela tem que se identificar. A gente mantém o sigilo dela, mas ela tem que se identificar, ela tem que apresentar provas do que ela está também acusando o guarda, se for o caso, entendeu? E qual que é a pergunta que você fez mesmo? A questão da... A pessoa apresentou a prova. Sim. Ela fez tudo, mas o que seria realmente um caso que a ouvidoria vai acatar e que ela vai trabalhar em cima? Porque às vezes a pessoa vai ver o guarda falou para mim ficar quieta. Eu vou lá abrir uma ouvidoria contra o guarda. Não, assim não. Tem que ser algo física mesmo. Vamos supor, uma agressão, uma abordagem que, de repente, a pessoa sente-se subtraída alguma coisa dela, entendeu? Uma ação que provoque uma lesão na pessoa, ou seja, emocionalmente, ou fisicamente, ou financeiramente. Um ato entendeu? Absurdo, né? Que foge da demanda do Guarda Civil Municipal, porque ele é treinado, ele segue um regime interno, né? Que tem um regime a ser seguido. Quando ele quebra esse regime, supostamente quebra esse regime perante a pessoa se achar lesada que quebrou, então ele vai até a ouvidoria, depois vai ser encaminhado, porque a guarda tem todo um trâmite legal dentro da própria corporação. Depois o corregedor vai explicar melhor, que faz parte da lei, né? Do Estatuto da Guarda Civil Municipais do Brasil. Então, cada guarda tem que ter sua ouvidoria própria e sua corregedoria própria. Tem cidades ainda que não tem o ouvidor próprio, segue-se, mas tem que ter uma ouvidoria. Então, segue o ouvidor da prefeitura, né? Que a prefeitura tem uma ouvidoria também. Só que a nossa tem ouvidoria própria. É isso que eu ia perguntar realmente para o Raul. A pessoa, se ela ligar na ouvidoria da prefeitura, sem validade nenhuma. Não, vai ser encaminhada através de outros meios, né? Para chegar até a corregedoria, entendeu? Agora, se ele for direto comigo, não. Aí já vai direto para o secretário. Pode pontuar. Com o advento da Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, lá ele previu que na criação das guardas municipais ou nas já existentes, a partir de um determinado número de guarda, é obrigatório ter a corregedoria e a ouvidoria. A corregedoria é para assuntos internos, é um controle interno. Aconteceu um fato que já é de conhecimento do comando da guarda. Esse fato, o comandante ou um outro membro da corporação, ele encaminha para o comandante encaminha para o secretário, e a apuração já vem de um fato de conhecimento interno. A ouvidoria, ela exerce o controle externo, quando é algum fato fora da corporação. A pessoa faz a denúncia, ela vai lá presencialmente, faz a denúncia, e aí, no caso, o ouvidor, ele elabora um relatório, encaminha para o secretário, e o secretário encaminha para a corregedoria, e a corregedoria vai apurar. No final da apuração, o corregedor dá ciência para o ouvidor, e o ouvidor informa para a pessoa, o desfecho disso foi isso, isso ou aquilo. Mas já é da própria lei em si, a Lei 3.022, ele já prevê o controle interno, corregedoria, controle externo, ouvidoria. Perfeito. Raul, agora uma pergunta a você que trabalha na ouvidoria. A gente está falando tanto de guarda, né? O guarda fez uma atitude errada, o guarda... Você na ouvidoria, eu acho que deve ter um trabalho de filtrar muitas coisas que chegam lá também, né? Porque deve chegar absurdos, né? Sim. Chega denúncias assim, que... às vezes é por falta de conhecimento, né, até da população, né? Do serviço que a ouvidoria presta, né? Porque dependendo do tipo de denúncia que a pessoa vai fazer, é através do 156, são outros canais, né? Sim. É que nem o Adair deixou expresso aqui agora, né? Bem claro. Então aí a gente pega e instrui a pessoa. Se é uma denúncia que não cabe à ouvidoria, qual é o canal que ela tem que fazer para continuar com aquela denúncia? Você tem que procurar o comandante ou através do 156. Perfeito. Agora uma pergunta para o corregedor, ele vai poder explicar melhor para a gente, né? A pessoa fez uma denúncia, passou pela ouvidoria, só que uma denúncia sem fundamento. Seria uma calúnia, algo contra o guarda. Isso pode se tornar algo contra a pessoa? Pode, na própria esfera penal, ela já prevê a queixa-crime. A pessoa pode fazer uma queixa-crime e pula até a delegacia, diretamente por fora. No caso dele falar alguma coisa, acusar o guarda de alguma coisa e não conseguir comprovar. Pode ser feito, ele pode ser revertido, porque tudo que você fala lá, tudo que é dito, você assina.
fica um termo, a denúncia em si, ela prossegue para o secretário que vai dar seguimento indo para a corregedoria e a mesma cópia a pessoa leva. Essa denúncia pode reverter, se for uma denúncia caluniosa. Pode reverter com o do denunciante. Entendi. Caramba. Porque senão, se você não tem esse respaldo, qualquer denúncia que chega lá, você vai abrir uma sindicância para o GCM, uma sindicância, ele tem curso, o GCM já tem que formar prova, acaba sendo um negócio que dá trabalho para o GCM se defender sobre o fato. Aí, de repente, é uma mentira, a pessoa que faz a denúncia, ela tem que trazer a prova do que ela está falando, se né? não for nada aprovado, o GCM vai entrar com ação contra essa pessoa, porque ele teve uma denúncia caluniosa, né? A ação do GCM, aí ela tem que ser direta na delegacia e um boletim de ocorrência. Com certeza. Agora uma pergunta, a questão de... Então uma pergunta talvez meio banal, né? Mas já aconteceu de fazer todo um processo e um guarda chegar a sair da corporação e depois não ter tido prova? Algo nesse percurso de erro, se vocês lembram? E já aconteceu de um guarda ser retirado pela corregedoria? Por que essa pergunta? Porque o guarda é um membro concursado, agora falando um pouco de lei, o corregedor vai poder entrar um pouco nisso, ele é um membro concursado. Né? A gente sabe disso, que ele é como um funcionário público do município de Araras. E ele tem a estabilidade dele garantida, entre aspas, aí que a gente sabe. Como funciona esse trâmite de lei para poder retirar um funcionário público do seu exercício? O funcionário público, na realidade... Você viu que ele até respirou fundo, né? Você pode exonerar, né? Para exonerar. Já aconteceu, sim, de exoneração por trâmite, procedimento que passou pela corregedoria. Eu sou membro da corregedoria desde 2017. Eu fiquei com o inspetor Cavalcante, voltando só um pouquinho antes para a gente poder elencar os atos. Até 2007, a corregedoria da guarda até 2007, a corregedoria da prefeitura julgava todos os procedimentos, que envolvia guardas e envolvia os demais funcionários. A guarda municipal, ela é uma categoria diferenciada. A responsabilidade do guarda em si, ela é um pouco mais ampla, até por causa do trabalho que a guarda faz, que é diferenciado, o uso de armamento. Então, você tem que ter um certo cuidado. Em 2007, foi criada a corregedoria própria da instituição e em 2014, com o advento da Lei 13.022, ele previa a corregedoria e a ouvidoria para as corporações com um número X de guardas. E o que aconteceu com isso? Isso forçou que em 2016 foi elaborado o nosso estatuto. A GCM não tinha estatuto próprio. Em 2016 foi elaborado o estatuto próprio, e o estatuto próprio da GCM ele previu que exerceria a corregedoria, o controle externo, a corregedoria, o controle interno, e que, pela primeira vez, né, em 50 e poucos anos, o corregedor ele tem que ser formado em direito, tem que ter mais de 15 anos e tem que ser guarda municipal. Porque antes nós passamos com várias pessoas que vinham de fora, militares reformados, advogados. Delegado já foi ouvidor. Então a ouvidoria, o corregedor, o ouvidor também, né? Foram várias pessoas de fora também que foram ouvidor. Então a formação do corregedor hoje, do senhor, tem que ser graduado em direito. Então você é formado em direito, tem que ter mais de 15 anos de guarda. Mais de 15 anos. E hoje, então, o estatuto deu essa oportunidade para essas cadeiras serem ocupadas por guardas civis municipais, que a gente já teve delegado, corregedor, a gente já teve policiais federais, corregedor, então entre pessoas de fora, promotoria não, pessoal de dentro da prefeitura mesmo, que trabalhava como corregedor, advogados, né, como corregedor. Hoje não, o corregedor da guarda tem que ser guarda civil municipal, com mais de 15 anos e ter formação em direito. Porque ele tem que saber o que ele está julgando, né? Eu vou citar um caso que aconteceu comigo, 22 anos de casa, já trabalhei quase 15 anos na rua também. Foi feita uma denúncia na delegacia, no boletim de ocorrência que nós apresentamos. A suposta vítima apareceu lá com cápsula de pistola 380. Na época, a corporação dispunha de 38. O armamento que nós usávamos era revólveres 38. E, para quem conhece, sabe que são cápsulas diferentes, são calibres diferentes. A munição que calça na pistola 380, ela não serve para 38. Isso para a pessoa que é leiga entender. Duas armas diferentes, vocês apresentaram a ocorrência
E a pessoa que estava justificando que vocês dispararam a Isso, arma? ela apresentou na delegacia cápsula de pistola 380. E foi aberto um procedimento na época, e eu cheguei na época no procedimento, era uma sindicância investigativa, e a comissão que estava lá, eles não sabiam o que era um exame residográfico, não sabia se quando existe esse tipo de ocorrência, que é feita a apreensão da arma de fogo, nada disso tinha ocorrido. Mas a pessoa fez a denúncia na delegacia e depois abriu o procedimento. As pessoas que estavam para julgar não tinham conhecimento nenhum do que estava acontecendo, se uma munição era compatível com a outra arma, não tinha esse conhecimento. Hoje a corregedoria, eu sou o terceiro corregedor da GCM, o primeiro foi o inspetor Francisco Silva Cavalcante, o segundo foi o inspetor Salatiel, eu sou o terceiro corregedor dessa era que tem que ser, que é o corregedor, a atribuição do corregedor de julgar os procedimentos, e a função tem que ser exercida por um GCM de carreira. Hoje a comissão, eu sou subinspetor, tem um inspetor, Edson, com 30 anos de casa, a classe distinta Lília com 18 anos, também formada em Direito. Sim. E julga em hipótese alguma, o guarda vai numa... Que existe duas corregedorias. A Corregedoria Geral da Guarda Municipal e a Corregedoria Geral da Prefeitura, que julga os demais funcionários. Sempre que o guarda municipal, em tese, for como sindicado ou processado, ele vai ser julgado na corregedoria da GCM. Ele vai em outros procedimentos na prefeitura, mas ele vai como testemunha. Ótimo. Muito bem explicado, né? Você que tem a dúvida, que às vezes as pessoas pensam, né? O guarda pode fazer o que ele quiser, né? Não é muito bem assim, Não, né? jamais. Não é. E a situação da corregedoria, ela funciona como um mecanismo de freio. Ela é um mecanismo de freio. Toda e qualquer conduta que, em tese há um suposto o cometimento de um abuso ou qualquer coisa que envolva um dos nossos, a denúncia chega, muitas das vezes via ouvidoria, ou muitas das vezes a própria delegacia, quando há um fato que envolva um guarda, a delegacia já despacha para a corregedoria, já despacha, aí há a abertura do procedimento para apurar a conduta. E respondendo à pergunta que você fez no início, já aconteceu sim do GCM ser exonerado por procedimento na corregedoria. Sempre que há ilícito administrativo, é o que se apura na corregedoria. Tudo que versa sobre ilícito na esfera penal, na esfera criminal, a corregedoria já está na lei, que é função do corregedor, encaminhar para os demais órgãos. No caso, delegacia ou promotoria, sempre, aqui o indício administrativo nós estamos apurando, mas há indícios de que houve um crime na esfera penal aí. Então o que vai ser feito? Encaminha para a delegacia e a delegacia também vai apurar. O controle nosso interno, a corregedoria é autônoma, independente, a gente julga o ilícito administrativo, mas o ilícito nas outras esferas é encaminhado para o órgão competente. Perfeito, então vou fazer um rápido intervalo aqui, então a gente já volta com mais, se aprofundando na ouvidoria, corregedoria e também com o responsável pela divisão operacional da Guarda Civil Municipal, Almir, aqui conosco. É rapidinho, a gente já está de volta.
Retomando então a nossa conversa, o nosso bate-papo por aqui, é um prazer, já cumprimento você novamente que está conosco, a Guarda Civil Municipal, aqui conosco, Ouvidoria e Corregedoria da Guarda. Agora, até fazer uma brincadeira aqui, né? Tô com as pessoas que eu acho que os guardas não gostam muito, né? Ver andando no corredor deve correr um pouquinho de vocês, né, Raul? Eu não, principalmente o corregedor. Mas a gente não tá lá para prejudicar ninguém, a gente tá para apurar os fatos, todos são ouvidos e tem que apresentar provas. Perfeito, então o problema é o corregedor, então. Como eu disse antes, a corregedoria é um mecanismo de freio, né? E isso, para a sociedade, tem que haver a corregedoria. Não. Para que não cometa excesso. É um meio de você dar uma resposta para a sociedade que você está prestando um serviço com excelência. Não tem como você, na área que nós atuamos, você prestar um serviço, vou até dizer, meia boca. Perfeito. Não tem como. E nisso pode, muitas das vezes não é, eu não vou falar nem que tem o intencional do guarda de cometer o abuso, mas é o calor da emoção, a situação em si, muitas das vezes ela se desenrola para uma situação que o guarda tem que ser enérgico, e no guarda ser enérgico, muitas das vezes, ter que fazer o uso da força, muitas das vezes, 90% dos casos, a população não vai aceitar, vai achar que é excesso, vai achar que é abuso de autoridade, e aí esses procedimentos, eles vão, 90% dos casos, desembocam na corregedoria para ser apurado. Então agora eu vou pegar um pouquinho o corregedor da guarda. Como eu digo o Palmir aqui sempre, né? O trabalho meu de jornalista é cutucar a onça com vara curta. Daí, o que é passível de uma expulsão na guarda? E por que eu pergunto isso? Temos um caso que aconteceu no ano passado, eu vou até mencionar ele, que eu já mencionei várias vezes, que foi no estabelecimento aqui no centro, nessa mesma rua, um pouco mais pra frente, aonde o guarda acabou teve o uso da força. O vídeo que soltaram inicial, que pode ter chegado até na ouvidoria isso, de maneira... olha o que aconteceu, olha aqui, você tá vendo? O guarda usou muita força, o guarda não sei o quê. Então assim, depois a gente vê o contexto aberto. E o corregedor tem que ser muito minucioso nesse fato, né? Também entender a situação por completo, isso que você falou, né? Entender realmente o porquê o guarda usou a força e se teve concretitude naquilo que ele fez, né? E eu cito esse fato por quê? Porque está muito eminente na cabeça das pessoas, teve uma relevância. E quando, assim, solta o primeiro vídeo, chega pro Raul, por exemplo, uma ouvidoria. A população, os guardas porque estão abusando. Aí solta o segundo povo, coitado dos guardas, tava certinho. Então você tem que ter um trabalho também realmente ser muito imparcial nessa questão de julgamento, né? Sim, vamos partir do início. O que foi que gerou a ocorrência em si? Ela veio de uma denúncia da rua, ela veio via Secop? Veio da Secop. Ótimo. O que foi a denúncia? O que narraram para você na denúncia? Parte daí. A denúncia é de que estava, se for o caso que eu estou pensando, era um estabelecimento que estava funcionando durante a pandemia, havia uma restrição de funcionamento, existia a equipe da fiscalização na rua naquela data. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E o vídeo, muitas das vezes, 90% dos vídeos, a pessoa publica aquilo que lhe convém. Então, a corregedoria, eu digo sempre em tese, os procedimentos iniciais sempre tem, em tese aconteceu isso, em tese, por quê? Só vai ser comprovado depois. Aí é ouvido o denunciante, se ele tem testemunhas, ele pode apresentar essas testemunhas, que nós vamos ouvir essas testemunhas. O GCM que for sindicado ou processado, ele vai apresentar um rol de testemunha. Tem a oitiva dessas pessoas, tem as alegações finais. O procedimento ele tem um start. Ele tomou início, o guarda é citado. O guarda é citado e depois ele tem um tempo para apresentar a defesa prévia, rolar a testemunha. Depois da defesa prévia, a rolar as testemunhas, a gente vai sanear o processo, vai ouvir as pessoas, depois é feito o relatório final. Então tem toda uma sequência no procedimento. Então, nessa sequência, muitas coisas que muitas das vezes estão encobertas vão aparecer. Já aconteceu o caso de denúncia, de agressão, disso, que o guarda fez isso, que o guarda fez aquilo, e na hora da oitiva, muitas das vezes testemunha, que a própria vítima, em tese, alega, na hora de ouvir a testemunha não confirma o que ele diz na inicial. Perfeito. A colocação é
E pro Raul também, né, Raul? Como eu disse, né? A informação chega de uma maneira e a hora que ela vai transcorrendo, Sim. aí já não tem o que fazer mais de voltar atrás, né? Aí, na hora que você começa a se inteirar dos fatos, né? Aí ela acaba mudando Ela acaba mudando. Mudando de situação. E a questão de que eu perguntei, né? Você fez uma explicação pra gente fora do ar, essa questão de dias do guarda fora, como que funciona essa distribuição. Explica pra gente um pouquinho melhor, por gentileza. O guarda tomou 10 dias de punição. Ele tem que trabalhar, ele fica em casa, ele fica sem receber. E o que seria, vamos falar assim, alguns fatores que era passível de um guarda ser penado à exoneração? Improbidade administrativa, né? Crime dolosos, condenado por crimes dolosos. Certo. Tem vários processos. Furto, peculato, são várias questões que no rol de improbidade administrativa que chegou para trabalhar embriagado, está comprovado que ele está trabalhando embriagado, uso indevido da arma de fogo. Tem uma série de fatos que pode causar a exoneração. Mas, como eu disse para você, a estabilidade do funcionário público ela é relativa, ela não é absoluta. Mas por que ela é relativa? Porque mesmo que tenha a denúncia ou que tenha o fato em si já comprovado com o fato, com o autor, com vítima, tem que ser aberto um procedimento administrativo para apurar a conduta do guarda. Ele vai ter a chance da ampla defesa, o contraditório, e no final, se for o caso que a corregedoria optar que é caso de demissão, ainda é encaminhado para o prefeito. Tem vários recursos que pode ser feito. E depois de tramitado que não tem mais o que fazer, aí é exoneração, se for o caso. E a gente pensar, né? Como o Raul disse, né? Acho que foi o Raul que pontuou no início. O guarda, ele é guarda mesmo não estando fardado. Mesmo na hora de folga, 24 horas ele é guarda. Até porque se pingar uma ocorrência na frente dele, ele tem que agir. É obrigação, acho que, dele interceptar um furto. É instinto dele até agir, né? Talvez, às vezes, não é obrigação, mas ele mesmo já... instinto, a vontade de... Ele já vai fazer. E às vezes ele fala, mas está de folga, estou de folga. Eu sou um agente de segurança, tô vendo um crime acontecer aqui, eu tô vendo algo que eu posso impedir. Então, é relativo à profissão também. Então, às vezes, você está com o seu carro, você está andando pelo centro, você visualiza algum ato, né? Já deve ter acontecido com vocês já, três aqui, né? Vários. Então você acaba agindo, né? E as pessoas falam, mas você está de folga, como é que você pode fazer isso? Aí tá o poder e querer tem uma distância grande. Às vezes não é um ato que o guarda municipal está errado. Agora, se ele está cometendo um erro, né, grotesco, fora de serviço, ele vai responder também. O que o guarda pode fazer fora de serviço? Ele pode atuar como guarda GCM normal? O corregedor vai julgar ele porque ele prendeu alguém em folga ou não? Não, se a prisão for legal, não tem o que falar. Eu vou falar o pessoal. Eu fui no aniversário de um parente esses dias em outra cidade e chegou lá um dos participantes da festa, quando ficou sabendo que eu era de Araras, aí acho que acredito que meu sobrinho tenha comentado com ele que eu fazia parte da corporação. Ele veio elogiar um guarda aqui que nem eu sabia do fato, de uma situação que ocorreu na pista, uma vítima fatal, e o desempenho desse guarda lá, a pessoa elogiou. E isso que eu ia perguntar, a questão do elogio, como que isso passa? Porque a gente só fala do problema, né? Chegou um problema pro ouvidor, ele vai repassar, chegou um elogio pra ouvidoria. Como que tramita isso, Raul? Eu vou montar um processo, né? A pessoa, vou digitalizar tudo, a pessoa vai assinar e eu vou encaminhar pro meu secretário. Essa pessoa depois vai ser chamada para passar pro secretário realmente a situação que aconteceu, o porquê que ele quer prestar esse elogio pelo atendimento que foi feito, né? E aí o secretário vai avaliar também. Aí avaliou, foi tudo certo. Isso também passa pela corregedoria ou é o secretário que faz o elogio? Não, o elogio já é direto com o secretário. Que aí o secretário remete ao comandante, né? Ele remete ao comandante para dar ciência aos GCMs. Isso. Aí é feito um diploma, né? De certificado de reconhecimento, de elogio, né? Que o qual vai ser colocado em sua pasta, né? De funcional, exatamente. O qual isso aí nessa pasta funcional, pegando o gancho aí que o corregedor disse, esses elogios são muito importantes, tanto em esfera fora carreira, né, na carreira, ele em serviço ou fora de serviço, certo. De um ato, né, de honroso do trabalho dele, porque isso aí vai na pasta dele, né? Então, no eventual sindicância que ele estará respondendo, né, às vezes uma coisa que ele pode ter aí, tomar uma advertência ou um gancho ou alguma coisa, ele é uma pessoa íntegra dentro dessa da Guarda Civil Municipal, o próprio advogado dele vai pedir que seja analisado sua ficha funcional, né? E se aí você pega lá, o guarda tem
em um ano de serviço, o cara tem lá 30 elogios de serviço prestado, né? Entre aspas. Aí ele cometeu um ato, tipo, né, algum ato em serviço que cabe ali, né, para a corregedoria, dentro do que tem uns graus de penalidade, 5, 10, de um dia, de advertência verbal, dentro daquele grau, o próprio corregedor, né? Na dosimetria, você pode tem abrandar. Abrandar, eles falam, pô, não, mas o cara na pasta dele tem, aqui eu vou optar por arquivar, aqui eu vou optar por, e depois essa que o corregedor passa ao secretário. O aval final sempre vai ser do secretário de Segurança Pública. Sempre dele. Sempre o secretário que dá a última palavra. Da última palavra. O corregedor pode falar assim, ó, tem que ser expulso. O secretário falar, não tem que ser expulso. Lógico que se tiver encaminhado, ele nunca vai ser contrário a ponto de total, né? Tipo, não vai ser. Ele vai remitir se for, no caso de exoneração, provavelmente essa exoneração está sendo encaminhado, porque não é a corregedoria que vai exonerar, é o ato que ele cometeu, tá dando a exoneração dele, não é a corregedoria que demite, que pede a demissão. Ele não pode ser contrário às provas. As provas. Né? E acima de 30 dias de gancho, é só o prefeito que pode assinar, nem o secretário. Uma pergunta pro corregedor. Vou desenhar um fato, você fala para mim se eu tô certo ou errado e qual atitude mais ou menos seria um fato desse. O guarda entra em uma ação, tá em uma ocorrência, uma troca de tiro. Esse tiro acerta uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Não foi culpa do guarda, o meliante estava de frente com ele, mas acabou pegando uma pessoa que estava passando ao lado no fundo. Isso é um fato de corregedoria, é um acidente de trabalho. Como que a gente coloca isso para a população entender? Isso vai ser apurado na corregedoria, com certeza vai ser encaminhado, vai ser feita a abertura do procedimento para apurar a conduta. Mas o próprio direito penal ele já fala, né? Você não verifica em quem você acertou, mas sim quem você queria acertar. E olhando nesse ângulo, você olha se a conduta do guarda era legítima. Se a conduta do guarda em relação àquela pessoa que ele queria acertar era legítima, era uma legítima defesa ou uma situação... ele tá recebendo tiros, ele tem que atirar. Senão ele morre, né? É a história do mata ou morre. Nesse caso, você não verifica... A própria lei já diz, você não verifica quem você atingiu, mas quem você tinha o intuito de acertar. É uma excludente e ele vai responder o procedimento, vai ser apurado o procedimento e a própria, né, pegando esse gancho que eu já tinha falado anteriormente, essa ação vai ser emitida à delegacia e também ao Ministério Público. É a obrigação da corregedoria, porque a conduta interna do guarda, administrativamente, tem autonomia a corregedoria. Interno, né? O administrativo, como que ele agiu, se ele foi, a ação dele foi internamente foi errada, cabe à corregedoria. Mas aí, como houve a parte criminal, com certeza o corregedor vai remitir as ações de origem, promotoria, que vai também tomar as devidas providências. A parte disciplinar, aí é ele que vai resolver. Essa situação que você acabou de citar, tivemos um caso recente no companheiro de trabalho que numa legítima defesa teve de efetuar 4 disparos. Foi apurado na delegacia e foi apurado na corregedoria, os 2 procedimentos. É o mesmo procedimento, só que foi apurado na corregedoria e apurado na delegacia. E todos os casos de relevância, quando finaliza o procedimento na corregedoria, geralmente é enviada uma cópia para a delegacia, uma cópia para o setor jurídico da prefeitura e uma cópia para a promotoria. Isso é para ter lisura ao procedimento e não soar como corporativismo, como que tudo que acontece a corregedoria passa a mão na cabeça. Trabalhamos como um mecanismo de freio, mas temos que mostrar para a população, para os órgãos fiscalizadores também, de que não há um corporativismo de aconteceu, passa a mão na cabeça e só finge que apurou. Então é para dar lisura, né? Tem algumas pessoas que, você pode até discordar de mim, tá? Dos 3, né? Que fala que o guarda e o policial militar ele não deveria ser fiscalizado por que ele atirou, como que ele atirou e que ele poderia fazer bem o que ele entende. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que assim, tudo que é podado, tudo que é controlado é bem feito. E você vê aqui em Araras, e a gente até conversava antes de entrar no ar, pelo belo trabalho de preventivo que vem sendo feito, também isso tem que ser levantado. Faz 2 semanas que Araras não tem uma ação complicada, uma ação pesada, uma prisão, exceto Maria da Penha, briga de marido e mulher, tráfico. Isso é dia a dia, isso faz parte, infelizmente,
ou até mesmo, não tem como falar isso infelizmente, né? Já virou rotina realmente. Mas eu acho que tudo isso que vocês ambos, né, tanto a ouvidoria, tanto a corregedoria traz, é realmente esse mecanismo de freio, onde você consegue controlar o guarda internamente e saber se a conduta dele é correta. Você não vai julgar também um guarda porque ele deu um tiro em legítima defesa. Também acho que assim, as pessoas têm que entender isso também, que o guarda e tantos outros mecanismos que a gente tem de segurança, não vai julgar um policial, um guarda ou qualquer mecanismo de segurança, força de segurança que seja, porque ele defendeu uma pessoa que estava sendo assaltada, que tinha risco de morte, né? Não é a intenção da corregedoria, né? Não é. Quando eu falo que a corregedoria é um mecanismo de freio, eu cito sempre um exemplo. Eu cito sempre esse exemplo. É a mesma coisa que você ter um carro de Fórmula 1 com motor super potente e você não ter freio nele. Você vai acelerar, chegar do meio da reta para frente, é só Deus vai te salvar. A situação da corregedoria, eu tenho dois filhos, um de 8 e um de 15 anos. Você tem que ter um controle, porque senão você sabe que acontece. Muitas das vezes não é nem o intenção. O guarda, no intuito de ajudar, ele acaba muitas das vezes extrapolando, ele indo além daquilo que ele poderia fazer. Então tem que ter esse mecanismo de controle para ele saber que também não pode fazer tudo. Você tem que ter um limite. Essa pergunta, o guarda ele foi atender uma ocorrência. Dentro da ocorrência ele erra, é passível, é ser humano. Como que isso flui para chegar até a ouvidoria, para chegar na corregedoria? Vocês têm algum tipo de mecanismo que vocês já detectam isso na ouvidoria? Ou tudo que chega já é passado para a corregedoria de qualquer maneira? Nesse tipo de caso não vem para ouvidoria, né? É direto para a corregedoria. Vai direto para Porque quando é a ocorrência do guarda civil municipal, né, isso aí... Vou dar um exemplo simples aqui, Almir. O guarda foi fazer uma prisão, ele teve que fazer um uso de uma força, algo nesse sentido, e a pessoa se sentiu lesada, ela vai... Sim, aí ele vai para a ouvidoria... Se a vítima procurar a ouvidoria. Exatamente. A vítima procura a ouvidoria, faz um termo, e isso é detectado depois, tem que passar pela corregedoria, creio eu, você pode explicar. Sem dúvida. Mas foi um acidente de trabalho, o guarda ele não quis agir daquela maneira, ficou explícito por isso. Ele é penalizado mesmo assim? William, nós temos obrigação, 80 horas de capacitação anual. Dessas 80 horas, vários membros da corporação, eu trabalho na corregedoria. Eu vou, nessas aulas, falar sobre corregedoria. E o que eu sempre falo é assim, no mundo jurídico, tudo ganha vida no papel. Qualquer situação que envolva, faça o relatório, coloca no talão, chega no papel. Por quê? Já aconteceu casos recentes aí da pessoa ser presa por tráfico. Pessoa traficante, todo mundo sabe, é de conhecimento geral aí que a pessoa é traficante. Primeira coisa que ele chega na audiência de custódia o guarda me bateu, o guarda fez isso, o guarda fez aquilo. E muitas das vezes, na própria audiência de custódia, o juiz já despacha para a corregedoria para apurar. E posto liberdade. Tem casos que quando chega para você no papel, o guarda já contou o que aconteceu. Já está no papel, aconteceu isso, tem testemunha fulano, fulano presenciou, tem câmera no local que pode comprovar. O guarda hoje também, eu falo que o guarda é mais bobo com certa relógio embaixo d'água com luva de boxe. Hoje, se tem uma câmera no local que filma uma ação dele e que é lícita a ação, a primeira coisa que ele vai voltar no comércio do dia e falar, aconteceu isso, me denunciaram e eu preciso da imagem da câmera para me proteger. Do que isso que estão falando eu não fiz. Eu vou dar um exemplo básico. Eu faço bastante operação com a guarda, algumas que a gente já percorreu madrugada, dia, noite. Fala pra você, cara, você entra em algumas regiões aqui e você tem medo de tomar pedrada porque você tá fazendo bem. Então assim, a pessoa chegar numa audiência de custódia e falar que o guarda bateu nela, tem que bater nela. Desculpa a expressão minha, mas é que às vezes incorpora esse sistema da Atena e dá raiva de ouvir essas coisas. Mas infelizmente tem essa... a gente chegava em alguns locais, como ele disse, todo mundo já sabe quem tá lá, a guarda sabe que todo dia prende, e chega numa custódia... Eu vou citar um exemplo clássico para você. Há um tempo atrás chegou pra gente uma denúncia de um procedimento que envolvia uma prisão por tráfico. Fomos apurar, o advogado criminalista, inclusive, conseguiu liberar os dois indivíduos lá. Eles fazem uma proeza, nossa. Alegando que a viatura tinha parado no meio do caminho. E queria saber o motivo, juntou imagem e tudo. Aí fomos oficiados e fomos a campo levantar o que tinha acontecido. O que foi omitido é que o veículo que foi apreendido, ele tinha um corta-corrente.
E ele parou num determinado ponto e os guardas tiraram o indivíduo de dentro da viatura, a câmera filmou essa situação e levou ele até o veículo para ele apontar onde estava o dispositivo. Pararam, questão de 2, 3 minutos, ele foi lá, ele estava no compartimento de preso, tiraram ele as imagens mostram, ele vai lá, faz o desbloqueio do carro e o pessoal segue para a delegacia. Mas o advogado usou desse artifício, os dois para a rua, o veículo foi conduzido para a delegacia, mas ele usou-se dessa artimanha. Então, mas é brincadeira. Há muito disso. Aí você tem que apurar, você olha o comportamento. Pega aí, é típico, a equipe que está lá, você olha os meninos, muitos com mais de 20 anos de casa, a ficha é impecável. E não é falando que isso também é motivo de falar, não, é o fato de ter uma ficha impecável e não pode cometer um ilícito. Pode, mas a imagem é nítida, ela mostrou pra gente o que aconteceu, como ouvir as pessoas, não, parou assim, assado, porque o carro tinha um corta-combustível. E numa dessa não tem a imagem? Se não tem imagem, a gente tem que ir atrás de testemunha. É comum a corregedoria, a gente tem um veículo que fica à disposição da corregedoria, é de dia, é de noite. Nós temos guardas municipais de todas as regiões. Minas, eu acho que o mais longe é o Medeiros, que é de Brasília, né? Brasília. Família fora, e no meu caso também, minha família longe. Tem vários colegas nossos que moram oriundos de outros estados. Se caso ele estiver de folga viajando lá e acontecer um fato, a corregedoria tem que ir lá para apurar. Tem que ir para ver o que aconteceu. Se tiver de ouvir testemunha, a corregedoria ela tem que fazer esse serviço. De madrugada, muitas das vezes, igual recentemente, né, inspetor? Estávamos numa situação que envolveu um colega nosso, vai o comando, vai a corregedoria, tudo que tem de fazer, é pro momento, já tem que ir para apurar antes que o fato se perca. Seja consumado. A denúncia disso aquilo, o que nós vamos conseguir de provas no local? Tem que se deslocar o quanto antes para você colher o que tem de material para ser apurado depois. Uma pergunta agora aberta. O guarda, ele passa por... A gente conversou aqui com o GCM Anderson na oportunidade, junto com o Ferreira, e ele estava comentando que o guarda, para ele entrar na guarda, ele não pode ter nem nada, nenhum pelo de ovo ali que nem existe, não pode ter. Pode. E o guarda, por uma ocasião, ele, fora da guarda, fora de trabalho, ele teve um processo administrativo, algo que aconteceu, que seja qualquer ato que não seja um furto, roubo, seja algum problema dele. Isso cai para a ouvidoria, isso chega a uma ouvidoria, faz ele perder também, ele é exonerado, ou é feito um processo diferente porque ele já está dentro da guarda? Hoje, com o e-social que a Prefeitura de Araras implantou, fica mais fácil você saber o histórico do ingressante na corporação. Do candidato, já está bem mais fácil. Mas já aconteceu, inclusive foi exonerado há um tempo atrás aí um GCM que ele entrou na corporação e ele tinha sido exonerado de outra instituição, só que não constava. Ele omitiu essa informação, na época não constava, não conseguiu levantar essa informação e quando chegou a denúncia na corregedoria, foi apurado e ele foi exonerado posterior. E se ele já está na corporação, ele é retirado? Abre-se um procedimento administrativo. Ele foi exonerado. Abre um procedimento administrativo, que era um dos motivos que impedia. Porque ele já entrou ele já agiu de má fé, ele omitiu na entrada, né? Perfeito. E outra situação é que você falou algumas vezes aí sobre o disparo de arma de fogo, toda essa situação que gera estresse no companheiro de trabalho, que é apurado na corregedoria, 90% dos casos são encaminhados. Nós temos, quando eu falo para você que a guarda é diferenciada, é em todos os treinamentos que nós temos que ter, as obrigações que nós temos de cumprir, determinado. Além do estatuto do servidor, nós temos o estatuto próprio, nós temos o regulamento disciplinar, nós temos o regulamento de uniforme. Tudo isso são regras, além das demais, que o guarda tem específico. Regulamento disciplinar, só da guarda. Regulamento de uniforme, só da guarda. Tem tudo isso, além do Estatuto Geral, que é o Estatuto do Servidor. Sem contar o Estatuto Geral da Guarda dos Pais, que tem elencado o que pode, o que não pode. Tem todos esses mecanismos que o guarda é obrigado a observar. Então, dentre eles, nós temos uma psicóloga também que fica para atender o guarda e o familiar. Que muitas das vezes a situação é de estresse, o guarda passa uma situação de estresse na rua, e quer queira, quer não tem como você... não levar isso para dentro da sua casa. Você tem filho, você passa por uma situação de estresse, o guarda muitas vezes não consegue, chega em casa, uma situação que
que ele não consegue dormir, ele fica inquieto, ele fica estressado, nervoso, e essa situação acaba afetando a família do guarda. Então tem a psicóloga dentro da corporação. Esses casos de estresse, geralmente em serviço, troca de tiro, uma situação de violência com risco de morte, o guarda ele é encaminhado para essa psicóloga que faz o acompanhamento do guarda e da família do guarda em si. É um ponto positivo, né? Já há vários anos que a administração disponibilizou isso para a guarda. Dentro, fica dentro da corporação. E Raul, uma pergunta agora para você, questão da ouvidoria, pra gente ir encerrando. Outro guarda abre ouvidoria para outro guarda ou não pode? Como funciona isso? Como assim? Não entendi. Eu tô trabalhando com o meu companheiro, a conduta dele foi irregular, pode me prejudicar no futuro, então eu vou abrir uma ouvidoria contra ele. Não, aí ele vai direto com o comandante. Aí ele vai com o comandante. É comandante. O comandante. Porque aí a minha ação é externa. A dele é externa, fora. É o cidadão. Ouvidor, fora, cidadão. O cidadão. O guarda ele não ouve. Ouve a corredoria. Mas a família do guarda... A família do guarda, se achar necessário, procura. Aí me procura. Entendi. Se tiver a esposa, vamos por a esposa de um guarda que está se sentindo, sei lá, ameaçado, sei lá. Aconteceu alguma coisa com o filho dele. Ela pode me procurar. Vamos supor, aconteceu alguma coisa com o filho do guarda, com a ação do guarda. Isso. Tipo assim, o guarda fez alguma coisa pro filho do guarda. Aí o filho do guarda, falou, aconteceu com o meu filho, né, com a situação. Ele não pode procurar a ouvidoria, porque a ouvidoria é coisa fora, é uma coisa interna. Aí eu sou guarda, vou comunicar. Eu tenho o poder de comunicar aquele guarda. No meu caso, por ser mais velho ainda, mais ainda. Então eu tenho o poder de fazer a comunicação dele como guarda. Mas para a ouvidoria agir, aí tem que ser a esposa, o filho que foi agredido. Não pode fazer parte da corporação. Não pode fazer. Aí ele vai, passa para o ouvidor vai passar para o secretário, que vai passar para o comando da guarda apurada, que vai para até a corredoria, que vai tomar ciência dos fatos. Mas a parte do guarda fazer a função para outro guarda, aí é o guarda para guarda. Vamos supor, eu não gostei de trabalhar com você fez algo na viatura que... Aí, o seu modo de trabalhar não normalmente, o mais antigo, ou até o mais novo também, ele pode representar esse GCM. Ele faz uma representação por escrito para o comandante da Guarda Civil Municipal, que tal ato do GCM em si, que trabalhou com ele, descumpriu tal ordem e tal, ele pode se sentir ameaçado de ele ser prejudicado. Por isso ele faz uma comunicação ao comandante da Guarda Civil Municipal, o qual o comandante vai analisar o fato da comunicação dele, vai ver se cabe algum tipo de penalidade a ele. Normalmente tem, pelo regime disciplinar da guarda, vai fazer esse documento que é emitido ao secretário pedindo a abertura de sindicância para o GCM. Aí vai para a corregedoria, o qual abre a sindicância. Então aí o mecanismo do guarda para o guarda tem essa... Ele fundamenta assim. Agora na parte da ouvidoria tem que ser os familiares que se sentiu ofendido. Dentro da cadeia hierárquica da corporação, existe a entrada é a terceira classe, né? Segunda classe, ele vai galgando, terceira classe, segunda classe, primeira classe, o distinta, o subinspetor e o inspetor, que é a patente mais alta que tem. Nesse rol, um exemplo, tem um segunda classe e um terceira classe. O segunda classe, ele é obrigado a fiscalizar as atitudes do terceira classe. Toda e qualquer conduta incompatível, ele é obrigado a comunicar. Já o terceira classe, se o segunda classe comete um ato ilícito ou que ele acha que é um ato reprovável, ele pode representar perante o comando. Aconteceu isso com fulano e aconteceu. Aí ele pode representar. E já o mais antigo, ele pode comunicar. Que nem os inspetores da Guarda Municipal. Todos os inspetores, todos. 14. Todos. Aí são inspetores de IRP, eles são responsáveis pelo patrulhamento diário de turno. Então, cabe a ele fiscalizar todos os GCMs de serviço que está sobre o seu horário. Então, qualquer conduta desse GCM na rua, cabe a ele fazer a comunicação. Uma ordem descumprida, uma ordem posta pelo secretário ao comando da guarda, o que vai para mim, né, como operacional, eu despacho para eles, né? Você tem que cumprir determinação, pôr referência em tal lugar. Sim. Quem vai ser cobrado disso aí vai ser o inspetor do turno. Não é o agente que está lá. Eu vou cobrar o inspetor do turno. Eu cobrando o inspetor do turno, não havendo retorno dele, eu vou fazer uma comunicação ao inspetor do turno, que ele não cumpriu uma determinação de trabalho. Aí o que o inspetor vai fazer? Remitir ao GCM que não fez. E aí se o comandante achar melhor abrir uma sindicância, vai apurar os fatos internos, porque foi um descumprimento de ordem legal de trabalho. Então, essa aí é a parte da GCM.
parte dos inspetores para Interno. interna. Que a pergunta você falou se um GCM pode ou ir não na ouvidoria. Sim. O artigo 10 do nosso estatuto, ele fala, né? A hierarquia e a disciplina se manifestam pelo exato cumprimento dos deveres civis e funcionais em todos os níveis e escalões. Ou seja, é para todos. E quando ele fala os deveres civis, ele também no horário de folga. No horário de folga, qualquer coisa que aconteça que envolva um guarda, ele vai responder o procedimento administrativo. Então não é só em serviço. Sim. Tem a situação de você estar de folga também, e se houver um ilícito que envolva, o procedimento aberto. De férias também. De férias também. Lua de mel, qualquer coisa. Inclusive, pontuando, eu estou como corregedor geral, o procedimento administrativo ele pode envolver todo e qualquer guarda. Até você. Se eu cometer um ato ilícito, vai se montar Exato. uma nova comissão Que vai para apurar. apurar só. A Lei 13.022, ela fala sobre você poder trabalhar, no caso da corregedoria, sem ingerência. Então, o corregedor ele tem uma estabilidade relativa. Ele só pode ser destituído do cargo, no nosso caso aqui é de ano em ano renovado, se ele cometer um crime grave, que vai ser submetido à Câmara Municipal e aprovado com 2/3, para poder exonerar ele, destituir ele do cargo. Fora isso, é justamente para dar uma garantia para você julgar sem ingerência. Mas se qualquer ilícito que envolva a minha parte, vou ser julgado como qualquer outro. Vai montar-se uma nova comissão para julgar o procedimento. O comandante, o subcomandante, todos eles são submetidos à corregedoria geral da GCM. Todos. Perfeito, então, bem colocado. Quero agradecer, né, da brincadeira. O corregedor que está de férias esteve aqui conosco mesmo assim, né? Participando, agradecer a sua presença, disponibilizado o seu tempo. E mesmo estando aí curtindo com a família, descansando um pouco, poder estar aqui conosco. Eu agradeço vocês, estamos de portas abertas, por conhecer um pouco da corregedoria, que com certeza muita gente não tinha conhecimento. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos com a porta aberta. Eu sempre falo pro povo, se quiser tomar um cafezinho na corregedoria, mas não é todo mundo que gosta do café da corregedoria, não. Principalmente os guardas, né? Falou tomar café na corregedoria, sai correndo. Raul, obrigado também pela presença, bom trabalho lá na ouvidoria, bem explanado. Então os munícipes que tiverem alguma dúvida, procure o Raul pessoalmente, direto na Guarda Civil Municipal. Sabe o endereço de cabeça, pro pessoal poder procurar, ou eu vou pegar você no pulo? Não, Rua Coroados, sem, né? Número 100. Facinho endereço, né? É lá no Campinho. Não, eu que agradeço o senhor aí pela oportunidade, pelo convite da gente estar aqui podendo explanar. Você quebrou eu com o senhor agora. Força do hábito. É o respeito. No mínimo o Raul tem idade para ser meu pai. No mínimo. Agora o cara quebrou. Aí quebrou. Eu quero agradecer também ao nosso prefeito, Pedrinho Eliseu, né, pela oportunidade que ele nos deu de poder estar ocupando o cargo. E principalmente o nosso secretário, Fernando Xeregato, que está sempre ali ao lado dos guardas, sempre lutando para melhorar a nossa guarda. Ele tá fazendo os gols no Gema ainda? O melhor centroavante. Tá nada, tá parado. contundido. Não, Tá machucado ainda? Eu jogo com ele no Gema. Eu Meu acho Deus. que ele foi... No Gema ele joga bem, mas no campeonato do Saião ele jogou melhor do que no Gema. É, né? Jogou. Ele aí tá querendo manter o Não, cargo. quer manter, Não é- quer se manter corregedor, quer se manter. Não é. Porque no Saião eu fui o técnico do time dele e na hora que ele machucou, nós vimos a falta que fez. Olha... Não vai com eterno. Meu Deus, Não, não. segue lá foi Agora sério. Não, deu, o hein? problema não é ele ser corregedor eterno. O problema é aguentar o Fernando depois que eu vi isso. Nossa, mãe do céu. O Xeregato... Não, é difícil, mas lá tem que tirar o chapéu que ele jogou bem Vou mesmo. deixar um abraço a ele, ao Dica, no dia que eu fui lá acompanhar o jogo, né? E ele fez um gol, né? O secretário, ele é muito parceiro, tá sempre lá com o pessoal. Ô, filma aí e põe na rádio, que fala lá que o secretário não é só secretário, não. Ele faz gol também, é o melhor centroavante Uma de vez por Araras. ano ele faz gol. É raro. Ele tem um gol que ele grava pro resto da vida, ele fala que é o gol dele da vida. Primeiro gol que ele fez na guarda. Então eu conheço desde quando entrou. Foi meu atleta e hoje é meu secretário. É verdade. Feliz por ele estar aí também, tá fazendo um excelente trabalho aí. Então, desde já agradecendo, já que você ia já para me passar, para me Com despedir. Agradecer também a ele, também por dar essa oportunidade de a gente estar aqui falando sobre a Guarda Civil Municipal. Agradecer o subinspetor Raul, o subinspetor Adair, corregedor, ouvidor da Guarda Civil Municipal, para vir até aqui, prestar essa conta, né, ao munícipe, que às vezes nem desconhece totalmente o que é a Guarda Civil Municipal. Então, como desde o começo que a gente está junto aí, eu estou mostrando sempre as divisões da Guarda Civil Municipal, que ela é ampla. Já começou a remostrar, né? Remostrar, né? Então, mostrando que a Guarda Civil Municipal ela é preparada, ela é estruturada e ela está à disposição
do munícipe. Do bem. Se for do bem, com certeza a Guarda Municipal pode contar para tudo. O Estatuto da Guarda Municipal, ele até em questão de qualidade de serviço prestado, ele possibilitou que isso acontecesse. Por quê? Para você chegar a inspetor e subinspetor, você tem que ter um nível superior. Então, vários companheiros nossos que estavam, não vou estudar mais, já foram procurar se capacitar. E uma mente que se abre com estudo, ela não volta ao mesmo tamanho, nunca, ela não vai regredir. Nunca mesmo. Então, hoje eu acredito que 60% da nossa instituição são pessoas com nível superior, já instruídas, não que alguns que não foram estudar ainda, eu acho que por falta de oportunidade ou outros afazeres, muitas das vezes tem prioridade, cada um tem a sua prioridade, mas eu acredito que 60% da corporação hoje já tem nível superior, então já é uma corporação com a mente mais aberta, mais pronta para globalização, né? Tudo que o mundo se movimenta e você tem que se movimentar, você tem que se evoluir. E a corporação, depois do nosso estatuto, eu vi um fluxo, né? Evoluiu muito. Em relação a estudo, todo mundo procurando se capacitar para poder. E isso é bom para a sociedade em si, que você pega uma pessoa instruída para atender a ocorrência, para ter um discernimento melhor, como resolver a situação na rua. Então isso é viável, o estatuto possibilitou essa situação de graduação com nível superior e foi um incentivo o pessoal voltar a estudar, se capacitar, e isso quem ganha é a cidade. Com certeza. Falamos muito dele, vamos ver se a gente traz ele semana que vem, Albir. Vou deixar essa missão pra você. Vamos ver se o secretário vem semana que vem. Ele vem sim. Ele vem. Agora que você falou dos gols, ele vai até narrar gol dele aqui. Vamos ver se a gente traz o secretário semana que vem pra bater um papo, falar um pouquinho desse indo para 1 ano e meio já aí de trabalho, né? E com certeza trazer um pouquinho da Guarda Civil Municipal. E referente às ocorrências, né, que você falou que faz 2 semanas, né? Tranquilo, né? Tranquilo, porque mostra também que a Guarda Civil Municipal, tanto os órgãos de policiamento, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil da nossa cidade, está fazendo um excelente trabalho. Isso aí é um excelente trabalho de prevenção. Porque se você vê a cidade, ocorrência corriqueira diária, muitas ocorrências, lógico que está atuando também, mas se você previne, aí mostra que a prevenção, tanto da Guarda, tanto da Polícia Militar, tanto da Polícia Civil, que é a mais investigativa, mas nós e a Polícia Militar, mostra que preventivamente a Araras está segura. Com certeza. Então é isso aí, encerramos aqui então para você, como sempre diz aqui o Almir, a população de bem, sinta sempre acolhida pela Guarda Civil Municipal, sempre que precisar, 153, ligue para a Guarda Civil Municipal, entre em contato e será bem atendido. Não foi bem atendido? Vai dar um toque pro Raul. Estamos de portas abertas. Então, gente, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a presença de todos. Agradeço você que ficou ao vivo conosco, acompanhou essa entrevista. Estou de volta amanhã, sexta-feira, com mais Ligados na Tradição, com mais podcast. E na quinta-feira que vem, vamos ver se vem o secretário, senão a gente traz outra divisão e o Almir sempre aqui conosco. Beijo no coração de todos, obrigado pela audiência, pela participação de sempre aqui comigo. Até amanhã.